Gostaria de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso que nós temos aqui, doutrina de Paulo, né? O John falou alguns pontos da doutrina de Paulo, e nós temos mais um ponto aqui da doutrina de Paulo. A vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja, coisa que a igreja também era algo oculto, né, no Velho Testamento, oculto em Deus, não no Velho Testamento, propriamente dizendo, era oculto em Deus, e que veio por Paulo também, essa verdade. Só que esse tempo aqui, né, o findar dessa dispensação da graça, nós vemos que vai ocorrer nesse dia aqui que Paulo está falando aqui nesse capítulo. Vai ser, quando ele fala aqui, inclusive, versículo 16, com a trombeta de Deus, é para colocar fim a essa dispensação. Talvez poderia até ler esse versículo em 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando dos assuntos sobre a ressurreição, versículo 51, 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então essa última trombeta aí, que Paulo chama lá no nosso capítulo de Tessalonicenses, a trombeta de Deus, é para colocar fim a essa dispensação. Então essa era uma doutrina, né, uma doutrina que Paulo trouxe. E o que estava acontecendo aqui em Tessalônica foi que os irmãos estavam agora morrendo, né, que ele chama aqui de dormir, né? Eles começaram a falecer, e daí eles ficaram, como é que eles vão ser colocados nessa situação, né? Eles ficaram preocupados e entristecidos, porque esses entes queridos estavam morrendo, né? Os irmãos estavam morrendo ali, e como que eles ficariam diante dessa situação. Então Paulo expõe essa verdade. E isso aqui chama-se ressurreição. Na hora que ele está falando dos que dormiram em Cristo, o que vai acontecer com eles e com aqueles que todos dormem em Cristo, né, até hoje, fazem parte da ressurreição dentre os mortos, que é outra verdade também que não havia no Velho Testamento. É coisa do Novo Testamento. Né? Paulo trouxe essa verdade para os cristãos. Por isso que Cristo é chamado, ali no Coríntios 15 mesmo,
ele sendo as primícias dos que dormem, porque o Senhor Jesus foi o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos, foi o primeiro, porque não devemos confundir ressurreição de mortos com a ressurreição dentre os mortos. Porque, por exemplo, Lázaro, enquanto o Senhor estava aqui, ele ressuscitou Lázaro, né, irmão de Marta e Maria, mas ele ressuscitou dele no meio dos mortos, não dentre os mortos. Ou seja, ele recebeu vida para morrer outra vez. No entanto, até os judeus queriam matá-lo, né? Por causa do testemunho que ele estava dando dessa verdade, que aquele homem que estava lá, que era o Senhor, podia até ressuscitar um morto se ele quisesse, né? Que era o poder de Deus. Então, todos esses que ressuscitaram, quando o Senhor também morreu na cruz ali, muitos santos que dormiam apareceram na cidade, eles apareceram outra vez, não ressuscitados dentre os mortos, eles foram ressuscitados para morrer outra vez, porque o Senhor Jesus foi o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos. Até a corrigida fala a ressurreição dos mortos, mas é a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, uma pessoa que morreu e foi tirada da morte, recebendo todo o seu corpo, né, tudo outra vez, mas só de forma glorificada. Né? Para o quê? Para essa pessoa aqui, ressuscitada dentre os mortos, ir para a glória, ir para a presença de Deus. E isso é muito precioso, porque nós devemos entender que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso é 1 Coríntios 15, uma hora que tem que ver tempo. Leia bem, que é bem detalhado essa questão aí. Então, o que tem que haver o quê? Como ele chama lá? Incorruptibilidade e imortalidade. Paulo fala, vamos voltar lá em Coríntios 15, só para dar uma olhadinha. Versículo 50, né, lá de Coríntios 15. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, isso é o arrebatamento. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, incorruptibilidade se fala o quê? Dos mortos, porque eles já viram corrupção, e eles serão ressuscitados de uma forma incorruptível. E o imortal se fala daquilo que já está falando, que é o contraste do mortal. Então o mortal, aquele que está vivo, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, nós seremos revestidos de imortalidade. Então quando a palavra fala de imortalidade, se fala de pessoas vivas. E quando fala de corruptível ou da incorruptibilidade, são de pessoas que já morreram e serão ressuscitadas. Então isso Paulo está mostrando, que mesmo aqueles que morreram no Senhor, que dormiram, né, que essa palavra não aplica mais ao crente, né, morte, então ele tem esse privilégio, que se ele dorme, se ele morre, o Senhor, no dia que ele vier, esperamos que seja hoje, ele vem e ele vai ressuscitar todos os nossos irmãos, todos os nossos queridos, esses que os de Tessalônica, aqui no caso deles, que eles estavam ficando tristes, né, que fala aqui, ó, nosso capítulo lá de Tessalonicenses, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ou seja, nós podemos nos consolar que se nós perdemos algum ente querido, nós os veremos outra vez. Cada um, nós vamos ver cada um dos nossos irmãos. Por quê? Porque o Senhor, no dia que Ele voltar, Ele vai fazer isso. Ele vai nos chamar, né? Nós seremos no momento, né? Como Ele fala lá no
num piscar de olhos, nós vamos sair daqui desse mundo para encontrar com o Senhor nos ares. E todos aqueles que dormiram, eles serão ressuscitados também de uma forma incorruptível. E isso nos leva a um outro ponto. Que nós, todos nós, seremos e compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, esse evento aqui que vai acontecer, que vai colocar fim a esse tempo da dispensação da graça, seremos levados embora, todos os mortos ressuscitarão e vão embora. Esses mortos também, só por um detalhe, fala-se dos mortos também do Velho Testamento. Tá? Os que morreram no Velho Testamento, os santos, né, vamos chamar assim, os justos do Velho Testamento, serão ressuscitados nesse dia aí, que o Senhor vai voltar aqui. Ele vai ressuscitar tanto os da igreja como os santos do Velho Testamento e todo mundo vai embora. Até nesse dia, a parte dos mortos, lá onde estão todos os crentes, né, que é dividido em duas partes, o Hades, né, os perdidos e os salvos. Nessa parte dos salvos, onde estão os salvos hoje, eles serão tirados desse lugar, por quê? Porque serão ressuscitados. E nesse dia não vai ficar ninguém lá. Vai limpar essa parte aqui. Então eles farão parte, né, da primeira ressurreição, que Cristo foi primícias dos que dormem, e depois nós fazemos parte ainda da primeira ressurreição. Vai ser a segunda fase, são 3 fases. Nós faremos parte dessa outra fase da ressurreição, que é o dia do arrebatamento. Nesse dia do arrebatamento vai ficar vazio. E daí vai começar a grande tribulação. Na grande tribulação, graças a Deus, salvos, muitos serão salvos. E também muitos dos salvos serão mortos. Para onde que eles vão? Eles vão para esse lugar, porque só tem um lugar para ir. Quando morre, não tem outro lugar para ir. Eles vão para o lugar dos mortos. E eles vão ficar lá aguardando a vinda do Senhor. Em glória, quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino aqui. E quando ele vier, ele daí vai ressuscitar esses que ficaram esse tempo ali, aguardando, né, esses 7 anos praticamente, quem morre no começo dos 7 anos da semana de Daniel, eles vão ficar até o final, para aguardar a vinda do Senhor e serem ressuscitados também para reinar com Cristo. Então é a última fase. Isso é chamado a primeira ressurreição. Por isso que lá em Apocalipse fala assim, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque sobre esses, a condenação à segunda morte não tem lugar. E agora os que fazem parte da ressurreição dos mortos, daí só vai ficar para condenado. Então esses irmãos estavam tristes, porque muitos morriam ali, e Paulo está mostrando aqui que eles serão ressuscitados para encontrar com o Senhor. Então nesse dia nós vamos embora e nós vamos encontrar com o Senhor. E só que nesse evento, vamos chamar assim, vai ter lugar o tribunal de Cristo. E eu gostaria de falar algo um pouco desse dia, que nós devemos ter alegria de pensar nisso. Porque muitos, quando pensam em tribunal de Cristo, dá um gelinho na barriga. Né? Porque o nome tribunal, né, nos leva ao pensamento de um juiz sentado lá, e você sentado na cadeira do réu, e o jurado, aquela coisa de tribunal. Né? Mas nós vamos entender que o tribunal de Cristo, para os crentes, que só vai ter salvos nesse lugar. O tribunal de Cristo não tem incrédulo, né? Nesse dia aqui, nesse evento, não tem. Porque a outra vez que o Senhor se assentar para julgar, não é tribunal de Cristo, é o trono branco, que ele vai se assentar, porque ele foi nomeado por Deus, competente para julgar vivos e mortos. Então, naquele dia, que é a ressurreição dos mortos, a ressurreição do último dia, é o Senhor que vai estar sentado lá.
É com ele que todos que serão ressuscitados vão se deparar. Ele estará sentado no trono branco, onde todos serão julgados. Só que aqui nós estamos vendo algo diferente, que são um lugar dos crentes. Os crentes que foram ressuscitados e os crentes que foram transformados, os vivos, né, que foram transformados. E nós fomos para a glória, para encontrar com o Senhor nos ares. Então nós devemos entender o seguinte, que quando nós ouvirmos essa voz, que vai ser uma voz que o mundo não vai ouvir, somente nós ouviremos e seremos levados embora, ninguém vai precisar fazer força para sair daqui. Nós seremos levados, tomados e levados embora no arrebatamento. Arrebatamento é a graça de Deus que nos leva. Nós fomos salvos por graça, né? Isso nos fala do dia que um dia nós andávamos nos nossos delitos e pecados perdidos aí, e nós encontramos o Senhor. Ou melhor, o Senhor nos encontrou, né? Então, nesse dia nós fomos despertados pelo Espírito Santo, movendo nossos corações, fazendo uma obra em nós para entender nossos pecados e a necessidade no Salvador, e nos apresentou Cristo como a solução para todos os nossos problemas concernentes ao pecado. Ele é a justiça de Deus para nós. Então, isso colocou o quê? Descanso a esse dia. Nós somos salvos pela graça. E nós trilhamos aqui nesse mundo, estamos vivendo até hoje, e nós somos constantemente também salvos aqui. Não salvação da alma, porque a salvação aconteceu uma vez só. Não precisa uma segunda salvação, como é bem... Os irmãos sempre batem nessa tecla, porque é uma vez, nós não precisamos de segunda salvação. Salvação é salvação. Ela é eterna. Agora, quando se fala de estarmos sendo salvos, como nós encontramos isso também, é aqui nesse mundo. O Senhor está nos salvando, o Senhor está nos guardando dia a dia. E é a graça dele que faz isso também, não é por méritos. Você pensa que você é guardado porque você é bom, um bom cristão, um exemplar. O Senhor é misericordioso, é Ele que cuida de nós. Nós sabemos que certamente, né, se nós queremos viver uma vida para nós, nós vamos ter nossos frutos, com certeza, né? Porque você vai plantar laranja, você vai colher laranja. Não adianta. Se eu vou plantar laranja, quem sabe eu vou colher um abacatezinho. Não vai colher abacate, vai colher laranja. Então sempre é a lei da natureza, e essa é uma lei que Paulo colocou como uma coisa espiritual. Que aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Então isso é fato. Né? Isso é fato. Então se nós realmente queremos viver, fazer a nossa vontade, apesar de conhecer tudo, toda a vontade do Senhor, queremos fazer a nossa vida, a nossa vontade de viver para esse mundo aqui. Né? E quando eu falo mundo, irmãos, não estou falando de mundanidade na boate, ficar dançando, não é isso que eu estou falando. Estou falando de viver aqui para esse mundo. É o cristão terreno. Entendeu? Nós podemos ser um bom cristão terreno. Né? Esquecemos que nosso chamado celestial, né? De viver para as coisas do Senhor. Nós podemos esquecer e viver ser um bom cristão aqui nesse mundo. Não é verdade? Correr, viver atrás da nossa vida, né, só pensando nas coisas desse mundo. Não é mundano, é terreno. É diferente um cristão mundano e um cristão terreno. Então nós podemos fazer isso? Podemos, só que nós estamos perdendo duas coisas, né? Que nós vamos colher aquilo que nós plantamos e nós estamos perdendo o privilégio, irmãos. Privilégio que nós temos de sermos cristãos hoje aqui nesse mundo. Né? Atravessando um período aqui que o Espírito Santo está em nós, em cada cristão, né? Tem o Espírito Santo, para nós desfrutarmos já, sabe, o Espírito Santo foi dado para comunicar conosco as coisas vindouras. Quando Paulo falou lá em Coríntios também que... Vamos ler esse versículo.
1 Coríntios capítulo 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Puxa, que maravilha. Então Deus preparou essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou. Puxa, que maravilha, vai chegar esse dia então. Vamos ler o próximo versículo. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele começa a explicar que Deus deu o Espírito dele, o Espírito Santo, para comunicar essas coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não passou, que não subiu ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado, mas Ele está dando já. O Espírito Santo está em nós para nos revelar, para nos comunicar já aqui essas coisas. Né? Nós temos muitos hinos que nós cantamos de louvor, e muitos deles, a maioria, fala do louvor, da glória vindoura. Mas nós devemos lembrar que nós temos a glória já aqui. Nós temos as bênçãos presentes e nós estamos aqui para desfrutar disso agora. Né? Porque um dia nós teremos isso, sim, está escrito aqui. Mas Deus está falando, mas, né? Por isso que ele fala, mas, porque Deus já agora Ele quer. Ele não quer esperar, sei lá quanto tempo que nós podemos viver aqui, mas não vai esperar 50 anos para depois você herdar tudo. Não, nós somos herdeiros já. Apesar de toda essa condição, de toda essa fraqueza, apesar de, neste mundo, nós podemos já desfrutar daquilo que Deus tem já para nós. E isso o que é? É o Espírito Santo em nós, comunicando essas verdades. Então esse é o privilégio, e às vezes não, né? O inimigo quer, pela carne, nos afastar disso. Né? Quer seja nas nossas preocupações, no dia a dia, no trabalho, e sei lá, é uma infinidade, é um leque aberto para nos levar para longe desse centro dessa verdade, que nós podemos, já no presente, desfrutar disso. Então nós vamos entender que o tribunal de Cristo, nós vamos chegar lá, e nós vamos estar de acordo com a situação presente. Porque assim eu não posso ir embora. Desse jeito aqui. Bom, ninguém pode chegar na presença do Senhor desse jeito que nós estamos aqui. Nesse estado natural. Impossível. Então nós teremos que ser transformados. Por isso que diz, transformados. Porque tudo aquilo que é da natureza pecadora ou pecaminosa vai sumir. Nós estaremos diante dele à semelhança dele. Paulo nos fala isso, né? Paulo nos leva ao pensamento da semelhança nossa com Cristo, fisicamente. Isso fala em Filipenses, que nós seremos como Ele é, fisicamente, ele fala. E João, na sua carta, fala que nós seremos semelhantes a Ele moralmente. Então nós estaremos naquele dia, todos os cristãos, ressuscitados e transformados, arrebatados, nós estaremos na presença dEle, à semelhança dEle. Ou à altura da necessidade do momento. E é nesse caráter que nós estaremos ali para receber tudo dele. Né? Toda a nossa vida vai passar naquele dia realmente, irmãos. Desde quando nós nascemos, toda a nossa vida vai passar ali.
E nós vamos ver também todas as nossas falhas, né? O pecado não vai ser tratado, porque graças a Deus, todos os nossos pecados o Senhor levou na cruz. E esse dia não vai ser assunto tratado lá, pecado, porque o Senhor levou nossos pecados. Mas é um dia que nós vamos ver a graça dele, que passou por toda a nossa vida, né? Nós veremos todas as nossas falhas, ou seja, o pecado, ele vai ser horrível para nós, nós teremos horror disso, mas ele não vai afetar a nossa consciência, porque nós estaremos perfeitos, como o Senhor é, fisicamente e moralmente também. Nós estaremos diante dele, e nós veremos todas as coisas passarem ali. Então esse dia vai ser um dia de glória para o Senhor, né? Por isso que vai ser passada toda a nossa vida, né? Porque nós vamos ver, nós vamos exaltar mais ainda o Senhor Jesus, de ver o quanto na verdade Ele nos guardou. Porque quando nós terminamos o nosso dia aqui, nós agradecemos, né, o Senhor. Espero que todo mundo faça isso também, né? Orar, né? Agradecer para comer. A gente come, parece bicho, né? Não agradece, não faz nada. Os bichos que faz isso, né? Não dá graça, come, vai comer. Até um irmão uma vez sentou num restaurante, ele abaixou a cabeça, deu graça. Nós devemos entender que nós damos graça, irmãos. Outra coisa, hein? Nós não damos graças para os outros verem que nós estamos dando graça. Isso está errado, viu? Nós damos graça ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. Não é dar graça para os outros verem que eu sou crente ou qualquer coisa assim. Nós devemos dar graça para o Senhor. Então, realmente, às vezes nós, né, podemos ter essa péssima mania de não compartilhar com o Senhor aquilo que Ele nos dá, né? Então, às vezes nós chegamos no final do dia, nós agradecemos pelo dia que tivemos, por quanto o Senhor nos libertou, nos guardou, mas nós não sabemos, irmãos, o quanto, na verdade, o Senhor nos guardou aquele dia. O quanto, Ele sabe, o quanto Ele nos guardou. E naquele dia, nossa vida ao passar, nós vamos ver o quanto o Senhor foi misericordioso, o quanto o Senhor nos guardou e como realmente a graça nos manteve aqui. E nesse dia, falando desse dia, que nós seremos levados por graça também. Ninguém vai chegar lá na presença do Senhor por algum mérito. Você vai pensar que você vai chegar lá e falar, poxa, eu estou aqui porque eu andei lá no mundo, eu fui fiel. Então, como tem a ideia hoje, né, dos cristãos, que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Toma o versículo lá da grande tribulação e joga para cá, dizendo que tem que perseverar até o fim para ser salvo. E acha que a salvação é por mérito, traduzindo a palavra é essa, né? E é um erro. Nesse dia nós seremos levados. Vai pensar que alguém vai ter algum motorzinho que vai... o meu motorzinho vai fazer eu subir. Ninguém vai. É o Senhor que vai arrebatar e nos transformar, inclusive, né? Então, toda essa ideia errônea, né, errada, que nós temos de doutrinas, inclusive, graças a Deus nós seremos purificados disso também, porque isso aí faz parte da natureza velha e não da nova. Na nova natureza não existe mal doutrinal. Isso é coisa nossa, é do homem isso aí, é doutrina de homem, não é doutrina do Senhor. Então isso nós seremos purificados disso também. Então nós estaremos diante dele e vamos ver tudo aquilo e nós vamos ver quanta glória para o Senhor. E tem um versículo que eu gostaria de ver também aqui, porque ele é confundido, porque esse tempo até alguém me perguntou, então seria interessante que toca esse dia, e tem gente que tem medo desse dia do Senhor, por causa de certos pensamentos, né, que é errado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Eu vou ler na outra versão. Filhinhos, agora, pois,
permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então muitos pensam que esse versículo está falando desse dia. O dia que ele se manifestar, você vai passar vergonha. Porque eu ouvi isso aí. Infelizmente, eu ouvi do irmão falar isso aí, né? Em ocasião. Mas está assim, ó, aqui, está aqui. Ó. Mas não está falando isso. Se nós estamos vendo lá em Tessalonicenses, nós vemos em Coríntios e Filipenses, as passagens que nos remetem para esse dia, nos falam de perfeição, nós estamos todos perfeitos. Não vai ter nada, não vai ter um rabisco, né, vamos chamar assim, da velha natureza em nós. Então, vergonha, né, afastar do Senhor, isso é coisa da natureza. Né, não faz parte do dia de glória. Esse que ele está falando aqui, nesse momento aqui, da manifestação dele, é aqui nesse mundo, é nessa vida aqui, é quando o Senhor se manifesta para nos julgar, para tratar conosco, porque nós precisamos, infelizmente, mas graças a Ele, né, nós precisamos de tempo em tempo sermos tratados por Ele. Né, que isso também nos fala de 1 Coríntios capítulo 3. Né, quando fala que se alguém edificar com madeira, feno e palha, o fogo provará, é aqui. É o tratamento aqui. Enquanto nós estamos vivendo aqui, o Senhor vem tratar conosco. E ele estava dizendo isso aqui. Permanecermos nele. Por quê? Porque se nós não permanecemos nele, ele se manifesta muitas vezes para tratar conosco. É tratar conosco aqui. Então esse envergonhado é envergonhado mesmo. Mas é aqui, irmãos. Não vai ser naquele dia lá, eu vou chegar lá e ficar envergonhar no cantinho lá, porque, se for assim, todo mundo vai para o cantinho, né? Não é verdade? Né? Quem é um cristão sincero vai dizer que sim, realmente, se aquele dia eu vou ficar no cantinho, se for assim. Mas não, ele está falando aqui. Esse si aí que ele fala, que João fala, ele fala na segunda carta, quer ver? Não, perdão, na terceira carta de João. Vamos ler 2 versículos. A terceira carta de João, versículo 9. Tenho escrito, versículo 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então esse homem aqui era um líder, né? Era na verdade um herege no meio dos irmãos lá, que não queria que Paulo, ou quem for, os apóstolos, João, no caso ele está falando dele, de João, ele que queria ordenar lá quem que deveria ser recebido no meio dos irmãos, ou ser benquisto ou não. É ele que decidia, queria decidir no meio dos irmãos, ser gerente no meio da assembleia, né? E daí, vamos ler o próximo versículo. Pelo que, versículo 10, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede que os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Mas o que João diz para ele aqui, nessa carta aqui, está escrevendo para os irmãos? Pelo que, versículo 10, pelo que, se eu for, ou seja, quando eu for, eu vou trazer manifesta as obras dessa pessoa aí. E é isso que ele está falando lá na primeira carta, permanecei dele, porque quando ele se manifestar para tratar com esses assuntos, daí realmente se nós estamos dando uma de Diótrefes ou coisa parecida, nós seremos envergonhados, porque ele vai tratar conosco. Então esse é o caráter que ele está falando ali. Então digo isso porque às vezes nós realmente lemos versículos que parece que estão indo de encontro, né, com uma verdade tão preciosa, e nós devemos saber onde que nós vamos colocar, porque ela pode o quê? Denegrir a grandeza, né, desse dia que nós temos diante de nós, que é o dia do Senhor. É a manifestação dele. E se existe algum medo
né? Se existe algum medo em nós, nós devemos orar ao Senhor, porque a nossa consciência, nós, doutrinalmente, nós não estamos conscientes da grandeza da obra de Cristo por nós. Se nós pensarmos que existe algum problema naquele dia, vai ter algum problema eu estar na presença dele, se eu temo esse dia, nós devemos orar ao Senhor, porque está faltando compreensão da grandeza da pessoa e da obra de Cristo para com Deus. Nós devemos entender que o Senhor Jesus fez uma obra de acordo com as demandas, das santas demandas diante de Deus. Tudo que Deus tinha concernente ao pecado, o Senhor Jesus tratou. Na cruz, ele pôde levar os nossos pecados e pôde fazer tudo isso diante de Deus, à altura de Deus. Então nós aqui realmente nós desfrutamos, né, dos efeitos dessa obra, né, pela palavra e pela nossa pela presença, como eu já falei, a presença do Espírito Santo em nós, trazendo essas verdades. E uma coisa que o Espírito Santo quer fazer, repetir outra vez, é ele comunicar os pensamentos do Pai, os pensamentos de Deus, acerca dos pensamentos do valor que Deus dá, que tem pela obra de Cristo e pela pessoa dele. Então, se nós, vamos chamar assim, damos oportunidade, se é que eu posso dizer essa palavra, o Espírito Santo em nós, sabe, ter a liberdade, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo e nós podemos apagar o Espírito Santo. Nós podemos fazer, porque é aqui na vida, nós podemos fazer isso. Então, por isso que acontece, às vezes, muitas coisas externas em nós, porque internamente o Espírito Santo não consegue mais fazer nada, não tem voz, então ele passa a agir, porque ele é Deus também, né? A pessoa divina. Ele começa a agir fora de nós para nos quebrar, para que a voz interna tenha seu lugar outra vez. Então isso é a operação do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo ele quer comunicar conosco o valor, né? O valor da pessoa e da obra do Senhor. E se nós mantemos comunhão, com isso, nós vamos descansar nossos corações, porque o trabalho do Espírito Santo em nós nada mais é, para não dizer tudo, como dizia uma pessoa, mas tudo, não é só isso, é tudo isso, né? Nada mais é do que ele fazer o trabalho que ele tem, que o Senhor falou, o Consolador. Então o Espírito Santo em nós, o trabalho dele é ser consolador. E qual é o consolo? É tudo isso. Que nem Paulo falou lá no nosso capítulo, que nós começamos a falar de Tessalonicenses. Vamos voltar lá. Versículo 18. Ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, ele está trazendo uma verdade para nós tão preciosa, né, que nós temos falado aqui, falado pouco, que é um consolo. Então esse dia de estarmos com o Senhor, né, que nós seremos levados aqui, vai ser consolo, é um dia de consolo para nós, porque nós seremos livrados. Volta um pouquinho no primeiro capítulo, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então o Senhor vem para nos livrar dessa ira, né, desse tempo de ira que vem sobre esse mundo. Ele vai nos livrar. Então, um dia, na verdade, de consolação, né? Um dia de consolo, porque nós seremos libertados desse mundo, libertados de nós mesmos, né? Nós sairemos dessa fragilidade, desse defunto, né, que a gente carrega
amarrado em nós até hoje, né, esse defunto que a gente fica carregando, dia após dia carregando, ele vai ficar para trás, nós seremos libertados para sempre. Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho disso aí só. Que o Senhor possa abençoar a palavra. Da graça que já deu no nosso horário.